Voltando para cá, vamos ter agora a oportunidade de ouvir o nosso amigo, ex-secretário, ex-procurador, né, Cláudio? Você foi aqui em Jaboatão, né? Rapaz, a gente foi controlador geral e naquela época a gente acumulou também a ouvidoria e a corregedoria geral. Eram três, procurador e ouvidor tudo junto, mas o salário era um só. Eu passei por isso também, né? Eu fui secretário de Cultura e secretário de Esporte, mas eu não recebia 2 salários, eu recebia um salário só. E também fui secretário de Defesa Civil. Cláudio Carrali, nosso amigo, batalhador, histórico, lutou muito aqui para ajudar Jaboatão, né? Teve uma participação destacada na gestão municipal durante 8 anos e é o nosso convidado para falar aqui a respeito de segurança. Tema esse, inclusive, que ele chegou aí a Portugal, a convite lá do governo, não foi, Cláudio? Para falar sobre o tema. 2 anos, o chamado CLAT 5, que era o encontro latino de línguas latinas. Para você ter uma ideia, tinha até a Suíça, porque tem a parte francesa da Suíça. Então, vários países se juntavam com relação a ver possibilidades de diminuição de mortes e por conta do tráfico de drogas. Então, a gente fez esse trabalho lá. Tiago? Então, o Cláudio já tem uma experiência acumulada muito grande nesse aspecto. E aí nós convidamos o Cláudio nessa lógica nossa de montar um seminário que não é um seminário do PCdoB, é um seminário dos progressistas, das pessoas que acreditam que a cidade precisa mudar. É um seminário mais amplo do que nós. Cláudio, amanhã Marcelo Gadelha, quarta-feira Odilon Lima, são companheiros que têm uma relação com o PCdoB de décadas, embora Cláudio seja muito jovem, né? E para nós é uma honra muito grande contar com o Cláudio aqui. Ele está balançando a cabeça dizendo que não é tão jovem assim. Deixe-me só fazer uma saudação, Tiago, à vice-governadora, a Luciana, que é uma figura espetacular da política pernambucana, ao nosso candidato a prefeito, Arnaldo, ao prefeito Júlio Lócio, que quando ele era prefeito lá, nós estávamos governando aqui. Então, um governo mirava muito o outro, eram governos muito interessantes para aquela época. Você, claro, por comandar o partido de forma tão brilhante nesses anos todos, e todas as companheiras e companheiros do partido, porque no atual momento da vida nacional, uma live dessa, para falar de cidade, de democracia, pelo Movimento 65, pelo Partido Comunista do Brasil, em que só mostrar uma foice e martelo já é um ato revolucionário, eu fico profundamente feliz de fazer parte desse momento. Então, parabéns a todos e todas que promoveram aqui o evento. Beleza, a gente vai passar a palavra para o Cláudio. Da mesma maneira, eu e o Arnaldo seguimos aqui e minimizados e o Cláudio na tela principal. Qualquer coisa, se falhar som, alguma coisa, a gente avisa, tá certo? Ao final, eu passo para o Arnaldo fazer uma saudação para você no final. Bem, gente, prometo que serei bastante breve, mas essa questão de segurança pública, ela precisa de um preâmbulo, porque não dá para falar sobre o que é segurança pública no município sem explicar o que é segurança pública e como ela está desenhada na nossa Constituição Federal. A Constituição de 88, ela consagrou sistemas únicos de saúde, um sistema único, geral, de educação, e deixou um desenho pronto para um sistema único de assistência social, que hoje já existe, e o SUSP, que seria o Sistema Único de Segurança Pública, que no papel foi criado em 2018, mas que, lamentavelmente, o arcabouço só ficou no arcabouço jurídico e não foi implementado diretamente. O que vale a pena explicar com relação à questão de segurança pública é que no artigo 144 da Constituição é dito que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos e também uma responsabilidade da população. E lá vai destrinchando, ponto a ponto, o que o ente federativo, o que o governo federal tinha de responsabilidade,
qual a responsabilidade do ente estadual e do ente municipal. Só que a gente vai ver que foi profundamente discrepante. Para o governo federal, que tem o maior bolo da parte de arrecadação, ficou só a responsabilidade com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, que praticamente inexiste. Os estados ficaram com maior peso, embora com menor bolo da fatia financeira, ficou com a responsabilização das polícias, da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E o município, lá no finalzinho do artigo, diz o seguinte: olha, os municípios podem criar uma guarda municipal para cuidar de seus serviços e dos seus prédios públicos, ou seja, o guarda municipal para a Constituição Federal, então o município para a Constituição Federal se resolvia com guardas municipais tomando conta de prédios ou de serviços feitos pela prefeitura. Então isso foi consagrado e ficou marcado em 88 para cá, e o que desresponsabilizou muitos prefeitos nesses anos todos. Tanto é que a gente vai ver, vou passar mais ou menos aqui o que a gente tentou fazer e como foi o momento áureo da segurança pública no viés dos municípios, que foi o ano ali de 2008, mas um pouquinho antes, e aí Pernambuco foi parte principal nesse momento de virada, foi criado em 2007 o Pacto pela Vida. Um momento só. Foi criado o Pacto pela Vida pelo então governador eleito Eduardo Campos aqui em Pernambuco. E Eduardo queria criar um projeto. O Pernambuco estava com índices absurdos de mortes. Eram 50 homicídios para cada 100 mil habitantes. Eram números de países em guerra. E isso se espraiava pelo Brasil todo, mas Pernambuco em si era um dos números mais altos, e o governador foi eleito dizendo que iria fazer esse enfrentamento. Era um enfrentamento difícil, porque antes do governo Eduardo, tanto o governo Jarbas quanto o governo do avô Miguel Arraes de Alencar havia tentado fazer esse enfrentamento, mas havia batido num teto muito complexo, né? E esse teto se dava por N aspectos. Por exemplo, o Brasil tem uma jabuticaba, como tantas outras. O Brasil tem uma polícia, isso está escrito lá no artigo 144 da Constituição. O Brasil tem uma polícia civil, que ela é uma polícia judiciária, eu vou explicar o que é isso. E tem uma polícia militar, que é uma polícia ostensiva. O que é a polícia militar? O que é uma polícia ostensiva? É a polícia que está no dia a dia, que está na rua, que veste farda, que tem carros com rotans, que são aquelas luzes que ficam piscando, e aí as pessoas dizem que não, tem pouco policial aqui. Isso é a polícia ostensiva. Quando a gente estou vendo pouca polícia na rua, é porque a ostensividade dessa polícia não está se aparecendo. E do outro lado, a polícia judiciária é aquela, que é a polícia civil, é aquela que aparece quando o crime aconteceu, né? A polícia ostensiva, a polícia militar não conseguiu impedir que o crime acontecesse, ele se instalou, aconteceu e vai precisar ser analisado, ser pesquisado, ter um trabalho de inteligência para descobrir os autores e aí levá-los a responder judicialmente. Isso é a jabuticaba nisso aí é que não existe no mundo todo, não existe essa dicotomia, duas polícias para fazer serviços que, na verdade, deveria ser de uma polícia só, que é um negócio chamado de ciclo completo de polícia. O policial que está lá ostensivamente, se ele consegue prender uma pessoa que ia cometer, ou que acabou de cometer um crime, ele não tem a possibilidade dele lavrar o auto. Ele tem que pegar aquela pessoa, e aí vai o carro que apreendeu, vão os policiais militares que apreenderam, vão até a delegacia, chegam lá, aí tem que ser aberto um auto já pela Polícia Civil, e aqueles homens ficam lá esperando que o auto seja lavrado, eles têm que assinar também,
Isso aí, você acaba tirando policiais da rua para que eles possam fazer isso, enquanto o policial civil que está lá, que poderia estar fazendo uma investigação ou algo parecido, ele também fica comprometido com a mesma ação. Então, nós temos dois grupos de policiais, a equipe de policial na rua, que prendeu a pessoa, o criminoso, lá, a equipe da Polícia Civil, que está lavrando o auto de infração naquele momento, e a população fica desguarnecida nesse instante. Não há sentido. Em outros países, a gente tem, sim, policiais fardados, que é a polícia ostensiva, mas é uma polícia só. É que existe um pedaço da polícia que está fardada na rua. Existe a mesma polícia que trabalha sem ser fardada, para poder fazer esse enfrentamento. E o policial que está, por exemplo, no bairro e que conhece aquelas circunstâncias e que pode fazer investigação, mesmo sendo policial fardado, ele pode dar andamento a isso, para que não haja solução de continuidade no objetivo principal, que é a solução do crime. Então, veja, chega o governador, e aí o Brasil está numa situação grande de criminalidade, vamos voltar ali para 2008, a gente está começando a voltar um pouco a isso, mas em 2008 estava uma situação muito pesada mesmo, e aí o governador entra e diz assim, poxa, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que chamar essas duas polícias, sentar os comandantes, uma polícia é militarizada, a outra é civil, então tem componentes diferentes. Parece simples, parece bobagem, mas não é. Uma polícia é treinada como hierarquia. Se ela não cumprir alguma determinação do seu comandante, é o caso da polícia militar, o comandante pode, inclusive, prendê-lo, uma prisão administrativa. A outra não, a polícia civil, que inclusive tem os direitos trabalhistas, pode fazer greve, a polícia militar já não pode. Então, você tem situações completamente diferentes na vida desses entes policiais. Então, é complexo você tentar, e foi complexo, reunir essas duas corporações e fazê-las funcionar de forma melhor. O ideal, no mundo ideal, é que houvesse a unificação das polícias. E a gente poderia até discutir a desmilitarização das polícias. Até para que, e algumas pessoas podem ficar chocadas com isso, mas até militares são favoráveis a esse tipo de discussão, porque hoje um policial militar não pode fazer uma greve quando precisa de um aumento salarial ou de melhora de equipamentos e de situações. Mas isso é para o futuro. O que é que foi feito lá atrás? Inicialmente, ainda no governo Jarbas Vasconcelos, Jarbas fez uma unificação e criou uma secretaria de defesa social. O que era isso? Era um secretário que ele comandava as duas polícias abaixo dele e tentava reunir e chegar à solução dos problemas de ordem policial, usando um pouco mais de inteligência e quebrando os gargalos onde atuava-se duas vezes o Estado com a Polícia Civil e Militar praticamente fazendo a mesma coisa. Então, criar uma lógica sistêmica. Já foi no final do governo, não deu para ser estabelecido. Eduardo pega isso e diz, olha, isso é legal, mas não basta. Precisamos mais. Precisamos de um verdadeiro pacto. E o que foi esse pacto inicialmente? Ele cria ele tira a lógica de que segurança pública é de responsabilidade apenas de quem faz as polícias, né? Da Polícia Civil ou Militar, né? Ele vai para o que a Constituição diz, é uma responsabilidade de todos, e ele chama a Secretaria de Planejamento e diz, olha, a questão do Pacto pela Vida vai ser comandada pela Secretaria de Planejamento, pela CEPLAG. Vocês vão analisar por números o que está funcionando, o que não está. Vamos dividir o Estado em regiões, depois em micro-regiões. Vamos dar um olhar principal para onde está acontecendo, principalmente... Licença. CVLI, que danado é isso, Cláudio? É um nome que foi dado no Pacto pela Vida a homicídios, crimes violentos, letais intencionais.
tinha o CVLI, que era importante, porque era a morte das pessoas, como eu falei aqui, 50 mortes por 100 mil habitantes, era o número de países em guerra. Nós precisávamos baixar urgentemente esses números. Então, ele fez a divisão com a Secretaria de Planejamento do Estado, mostrando onde estavam acontecendo os homicídios com maior volume, e também pegou números de CVP, que era crimes contra os valores patrimoniais. Crimes patrimoniais, ou seja, assalto à mão armada, roubo de carros, furto. Ele tendo esses dois desenhos, esses dois números, essas duas possibilidades, ele começou a ter um mapa geral de como começar a atuar com a inteligência no ponto crucial. Onde é que está acontecendo o crime? Em Santo Amaro. Quantos morreram em Santo Amaro no decorrer dos últimos 3 meses? Foram tantos. Houve aumento, houve diminuição. Em Jaboatão, houve aumento, houve diminuição. E chamava os comandantes de cada região dessa, porque cada região tinha um responsável da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que eles pudessem responder por que não estavam funcionando. Mas até aí não parou. A gente só estava falando agora, claro, chegou a Secretaria de Planejamento, mas é muito pouco. A segurança pública é dever de todos. Então ele chama também Secretaria de Saúde, chama a Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, forma um gabinete de gestão. E esse gabinete de gestão diz o seguinte: olha, segurança pública é transversal, é de responsabilidade de todo mundo, então cada secretaria aqui vai ter que responder pelos números de violência. Por exemplo, quem é melhor do que a Secretaria de Saúde para dizer se está havendo um aumento de entrada de mulheres ameaçadas ou espancadas, ou crimes com armas de fogo ou com armas brancas? Quem melhor do que a Secretaria de Saúde para dizer se está havendo um crescimento no consumo de drogas e problemas nos CAPs por questões mentais decorrentes do uso de entorpecentes? Então, Secretaria da Mulher, quem melhor tem expertise de entender do que está acontecendo na ponta com as mulheres, sejam de ameaças dos seus companheiros, seja de problemas com relação aos filhos nas escolas. Então, esse desenho geral trouxe para a mesa toda a estrutura de Estado, dizendo o seguinte: olha, a responsabilidade de cada pessoa morta ou de violência no estado de Pernambuco não é só dos equipamentos policiais, é uma responsabilidade de todos e de todas. Então, esse desenho básico criou algo bastante interessante, que foi o Pacto pela Vida. E já em 2008, há uma queda do número de crimes violentos letais intencionais, o CVLI. Começa-se, ele deu uma meta inicial muito ousada, de durante os 4 anos do primeiro governo, uma queda de 12% nos números de CVLI. E ele bate inicialmente, ele não bate inicialmente os 12%, porque a meta era profundamente alta, mas há uma queda muito grande e já chama a atenção, inclusive, internacional, e chama a atenção do Brasil. E nesse momento, o Brasil, estávamos no governo Lula, que havia começado em 2002, e que havia criado, o ministro era Tarso Genro, e Tarso Genro havia criado muitas formas, tentado levar o governo federal a realmente contribuir com a polícia, com o sistema de segurança pública brasileiro. Melhorou o Fundo Nacional de Segurança Pública, tentava fazer, porque o governo federal sempre foi muito alheio ao problema de segurança pública, jogava nas costas dos estados, e o estado era o ente que menos tinha condição. Todos os estados da federação já entravam com muito dinheiro comparado ao próprio governo federal. Não se tinha mais para onde crescer. Não se tinha mais como exigir dos estados brasileiros o pagamento de mais homens, de mais equipamentos. Era complexo. Você precisava do ente federado
do ente federal trabalhando com relação a isso. E Tarso Genro vem apoiar. E ele começa a ver, na realidade de Pernambuco, do Pacto pela Vida, algo interessante. Ele viu que os números estavam funcionando. E no próprio ano de 2008, ele chama as pessoas que estavam fazendo a CEPLAG, alguns pensadores dessa área, inclusive Raton, outras pessoas para uma conversa, e desenha, faz um projeto, que aí esse projeto caberia agora ao governo federal, chamado Programa Nacional de Segurança com Cidadania, PRONASSE. Era um programa interessantíssimo, em que, a partir dali, o governo federal iria abrir linhas de crédito para cada estado da federação. Mas, e aí o diferencial, municípios também pudessem ter um dinheiro para poder investir no enfrentamento à violência. Agora, o diferencial não era só, e não era para apenas pagar mais homens, mais armas e mais carros, porque isso não acaba com violência. Já estava claro em Pernambuco. Pernambuco, tanto no governo, nos governos anteriores, Arraes, Jarbas e do próprio Eduardo, já havia comprado novos equipamentos, novos carros, tentado melhorar a questão financeira da polícia, e os índices continuavam altos, era fazer mais do mesmo. O diferencial estava em inteligência e em ações sociais. Com isso, quando o governador, e aí Tarso Genro viu isso, quando o governador Eduardo Campos chama as áreas sociais e começa olhando o mapa de crise, tem os chamados, se chamava no jargão hotspots, os pontos quentes de morte, de CVLI. Ele olhava, um ponto quente é onde? É Santo Amaro. Vamos fazer um enfrentamento lá em Santo Amaro. O quê? Meter polícia lá? Não, polícia também. Mas não é só meter polícia, não. Vamos fazer um centro de juventude em Santo Amaro. Vamos levar uma escola de qualidade, referência para Santo Amaro. Vamos levar o balcão da cidadania para tirar documentação civil básica. Mas, Cláudio, isso é segurança pública? Claro que é. Algumas dessas pessoas nem existiam formalmente. Algumas morriam sem ter existido formalmente. O Estado nem sabia que ela havia morrido. Isso foi feito em todo o estado de Pernambuco. A quantidade de pessoas que foram descobertas porque formalmente não existia foi uma enormidade. Inclusive, num pequeno momento, as pessoas disseram, não, tá aumentando o índice de mortes ou de pobreza, ou de pessoas em situação de miserabilidade, porque essas pessoas estavam abaixo do radar, elas não existiam. Então o Estado não sabia nem das necessidades delas, porque formalmente elas não existiam. Então, sim, quando se fez esse enfrentamento, quando pessoas começaram a ser, o balcão da cidadania começou a mostrar, olha, certidão tardia para esse senhor de 50 anos, que nunca teve um documento na vida, não fazia parte do Bolsa Família, porque ele não existia. Ele começa a ganhar a renda do Bolsa Família, começa a ter o mínimo de dignidade, sai da linha de pobreza, começa a existir formalmente, e aí a gente, lá no município dele, a economia começa a crescer, os índices de miséria decrescem, e com os índices de miséria decrescendo, decresce a violência. Tomás de Aquino dizia que não existe virtude na miséria. E isso fica claro nesse momento. Esse enfrentamento com a mão direita da repressão e a mão esquerda do social, abraçadas dentro da estrutura de governo, fez com que o Estado conseguisse começar a chegar aos 12%, que era a meta para o ano de 2008, que não conseguiu ser atingido, mas que já foi levado para 2009 com um pedido do governador dizendo o seguinte, a meta que não foi atingida ano passado vai ter que ser juntada a essa meta para ser atingido. E voltando agora para o outro lado, que é o Tarso Genro, bebendo dessa fonte aqui de Pernambuco, ele diz o seguinte, o governo federal faz pouco, tem que fazer muito mais.
Polícia Federal tem que ser melhor equipada, novo enfrentamento, novo concurso público, mas não basta aí. Polícia Rodoviária Federal também, mas é muito pouco para a gente fazer. A gente tem grana, a gente tem dinheiro, e a gente tem que abastecer os entes federados que não têm essa possibilidade. Mas não vou dar dinheiro para um outro estado, Pernambuco estava fazendo já o dele, mas dar o dinheiro para o governador simplesmente comprar mais carros, mais armas e mais equipamentos de segurança, porque esse tipo de enfrentamento a gente viu que não resolve. Não resolve. Claro que isso é importante, mas isso é um ponto. Para um desenho geral de segurança pública com qualidade, para diminuição de índices de violência, precisa do enfrentamento com base no social. Então ele diz, olha, esse fundo de crédito aqui para os governadores, vocês podem vir buscar desde que vocês formem gabinetes de gestão integrada, que era nada mais do que o governo tinha feito aqui com o Pacto pela Vida, que era o governador do estado chamava para si a responsabilidade, formava uma mesa com a presença da estrutura policial, lógico, das secretarias de governo de cada estado, das secretarias sociais de cada estado, mas não só aí. Também Ministério Público, também Defensoria Pública, também Judiciário, porque tinha um gargalo também nessas áreas. Então, quando você tem todos os entes ali, e que as pessoas podem dizer, olha, governador, membro da Defensoria Pública, diz o seguinte, olha, está demorando muito aos processos encaminharem, porque as pessoas, quando são presas, a gente tem poucos defensores em tal distrito, em tal região, e aí eram abertos novos concursos públicos para aquelas regiões, e as coisas podiam acabar com mais tranquilidade, já que todos estavam tratando de forma multidisciplinar, ao mesmo tempo, mostrando os problemas. Mas, com a presença do representante do Conselho de Segurança Pública e do Conselho de Direitos Humanos de cada estado, para que houvesse também o controle social por parte da sociedade. O controle social é profundamente importante, para não ficar na caixa da estrutura de governo. Né? Mesmo que fosse uma estrutura de governo lato sensu, com a presença do Ministério Público, Poder Judiciário e com o Poder Executivo. Mas abriu possibilidade da presença do Legislativo estadual em cada estado também. Então, esse ponto, esse pontapé por parte do Ministério da Justiça, na gestão do ministro Tarso Genro, foi extremamente importante. Mas o diferencial não fica aí. Já foi um grande avanço. O diferencial é que ele disse, olha, os municípios são papel preponderante. Porque ele já havia ouvido, por parte dos técnicos da CEPLAG de Pernambuco, de que nos municípios onde o poder do Estado, no Pacto pela Vida, tinha um apoio, os números caíam de violência. Mesmo com toda a estrutura de Estado, mas é difícil você transferir todo o corpo estatal para o município. As pessoas moram no município. Então, o município é papel preponderante para poder fazer ação de controle de segurança pública. Então, tinha lá, o CEPLAG dizia, olha, município tal, Caruaru, ajuda bastante o governo, Recife ajuda bastante o governo, os índices caíram. Mas o que é que o município pode fazer? Já vou entrar nisso. Mas ficou claro de que, sem a ajuda do município, os números não caíam muito pouco. Com o apoio municipal, os números caíam e caíam bastante. O Pacto pela Vida e o PRONASSE, eles identificavam algo importantíssimo, que era o planejamento, e o planejamento baseado numa coisa chamada georreferenciamento. E danado é isso, Cláudio. Georreferenciamento era uma análise que se tinha, um mapeamento. Uma pessoa morreu aqui agora, por homicídio. O representante da polícia chegava lá e georreferenciava, marcava digitalmente aquele ponto, com latitude, longitude, como um GPS, mostrando que aquilo ali era um ponto de assassinato. Se amanhã, nesse mesmo ambiente, morresse uma outra pessoa, já acendia o sinal de alerta. Então, esse desenho de georreferenciamento era papel crucial no serviço de inteligência, de análise, de enfrentamento da estrutura de violência, tanto no Pacto pela Vida, quanto
no projeto do Pronace, que ele propunha, porque o governo federal podia só propor e dar um fundo de crédito, ele propunha aos estados. E isso vai ser fundamental, porque a gente vai ver que, e aí a gente já entra aqui em Jaboatão, e eu sou muito honrado, porque eu participei, vi acontecer isso diretamente. Quando Jaboatão entra quando entramos no começo de janeiro de 2009 no governo de Jaboatão, os índices de Pernambuco eram assustadores, mas já tinham caído, como eu disse, em 2008. Porém, não tinham batido a meta dos 12%. O que é que a gente poderia fazer? O pessoal do Pacto pela Vida já nos procurou por ligações próximas, por conhecer, por me conhecer e conhecer a gestão da época de Elias Gomes, nos procuraram e disseram: olha, precisamos de Jaboatão, porque o governo anterior, que era o governo de Nilton Carneiro, era um desastre, era um grande caos. Não havia nenhuma estrutura coordenada, não havia nenhuma ação do município, era um total desgoverno. E sem isso, os números na região metropolitana haviam baixado, mas Jaboatão puxava para cima os índices gerais de CVLIs, de crimes violentos letais intencionais. E isso fazia com que nunca se atingisse os 12% da meta que o governador estava exigindo. Todos os outros municípios estavam baixando, mas eu estou falando de uma cidade de 700 mil habitantes, em que os índices de violência eram altíssimos, em que a estrutura do tráfico de drogas, e na época, com a situação do crack em extrema evidência, eram enormes. Então ele falou: precisamos de Jaboatão. A primeira ação que fizemos foi convidar, ainda não existia um gabinete de gestão integrada, né, o municipal, mas eu já sabendo da abertura de crédito do governo federal para isso, mas antes até de visitar Brasília e falar com o ministro Tarso Genro, nós já chamamos todos os parceiros. Pra você ter uma ideia, estavam presentes o governo do Estado, e aí governo do Estado destrinchado em Polícia Militar, Polícia Civil, chamamos o Ministério Público, Poder Judiciário, todas as secretarias de governo, com o prefeito Elias Gomes, naquela época, comandando o processo, dizendo o seguinte: sim, a questão de segurança pública é responsabilidade do município, não é só responsabilidade do governador. Isso é bom dizer, e aí, Arnaldo, é importante que você também compreenda isso. É fácil para o governante, e o nosso atual, o prefeito atual, vem se deixando isso. Não, isso é responsabilidade do Estado, porque na cabeça dele, menos um custo, menos um gasto, menos uma responsabilidade. Mas quem é gestor de verdade, quem tem preocupação com a sua comunidade e com a sua cidade, tem que fazer esse enfrentamento. E o prefeito da época fez. Puxou para si e disse: não, isso é uma responsabilidade nossa. Qual foi a minha primeira ação? Um choque de ordem. Pode parecer meio conservador isso, mas não, era um município que estava no caos. O que é o choque de ordem? Aí eu entro no que eu disse que ia falar lá atrás. O que é que um município pode fazer pela segurança pública? Se o município não tem armas, se o município não tem... Jaboatão até tinha uma guarda municipal bastante valorosa, mas pequena, já envelhecida, precisava de um concurso público, o último tinha sido há muitos anos, e só a guarda, tomando conta dos prédios públicos, já não dava para fazer mais nada. Então, realmente, o que é que o município poderia fazer? Bastante. Porque está claro no desenho de segurança pública que onde existe locais ermos, mal iluminados, mal limpos, onde existe um total descaso por parte do poder público, existe criminalidade. É uma teoria chamada teoria da janela quebrada. Uma janela quebrada ali, depois a pessoa chega e joga uma lata de lixo, depois o traficante se encosta porque vê que aquele lugar é ermo, é abandonado, é a teoria da janela quebrada. Então, choque de ordem. Primeiro, limpeza pública, iluminação na cidade,
organização das praças, das poucas praças, a gente não tinha praça na cidade de Jaboatão. Até hoje a gente sofre com poucos equipamentos sociais de diversão para os adolescentes e para as crianças, mas o que a gente tinha, fazer a readequação para que as pessoas pudessem desfrutar desses equipamentos, conversa com cada comunidade, porque também não adiantava. As pessoas estavam tão... Porque tem uma coisa chamada sensação de insegurança. Né? Às vezes o lugar não é nem tão inseguro como imagina. Os números, não falei de vocês do georreferenciamento, da análise, não tinha muitos crimes ou muito roubo, mas as pessoas, vendo aquele lugar tão soturno, tão escuro, tão sujo, se sentiam ameaçadas, o cidadão comum, e não iam para a rua. E aí tinha uma praça na frente que ninguém frequentava. E quando ninguém frequenta, quem toma conta, gente? É o tráfico, é o crime. Então, começavam a ser utilizados pela franja criminal da sociedade. Então, a gente ajeitava a praça, iluminava a comunidade e chamava as lideranças num grande debate do seguinte: olha, a única responsabilidade de vocês nesse momento é tomar a praça para vocês. Vocês vão ter que dar vida à praça. Vocês têm que levar as crianças para brincar, porque esse equipamento é de vocês. Tomem conta, não deixe que os traficantes ou quem quer que seja tomem conta desse espaço. Feito isso, não bastou. A gente tinha em Jaboatão e aí quando a gente senta com o governo do estado, eles nos mostram um mapa dos pontos quentes, que era aquele georreferenciamento de mortes. Eu peço à Secretaria de Planejamento do nosso município um mapa do que era aquilo. Não era um mapa do município, não. Era aquele ponto, exatamente onde morreu essa pessoa, o que era. Né? E aí eu já via lá um bar, era um negócio, às vezes era uma casa abandonada. E aí eu chamava, algumas vezes eu nem precisava, até quando eu perguntava, esse aqui onde morreram 6 pessoas nos últimos 6 meses, onde é? O próprio comandante da polícia, aqui do 6º Batalhão, já dizia: Cláudio, aí é o bar de fulano de tal. Toda semana a gente vai lá, som altíssimo, bagunça, uso e abusos de exploração sexual de criança e adolescente, venda de drogas. A gente vai lá, bicho, fecha o bar naquele momento, manda baixar o som, mas a gente não tem poder de apreensão de som, porque o poder de apreensão de som é municipal. A gente não tem o poder de fechar o bar, porque quem tem que saber se o bar está funcionando de forma legal é o município. Então a gente fecha um dia, no outro o cara abre de novo e faz tudo do mesmo jeito. As meninas sendo abusadas sexualmente, exploradas sexualmente, a venda de drogas, e no final da noite, da madrugada, que funciona até outras horas, alguém vai morrer. Então, vocês podem nos ajudar nisso. E foi nisso que a gente fez o enfrentamento. Cada lugar desse em que havia um bar, a gente analisava se ele existia formalmente no município, e boa parte não existia, então já mandava fechar de ofício aquela instituição. Os que funcionavam, e aí o próprio secretário, no caso eu, ia junto com o comandante do batalhão, na época era o Coronel Pereira Neto, a gente ia, foi em 2 ou 3 ações, diretamente em cada bar desse em que havia o CVLI, estavam acontecendo como ponto quente, estacionávamos nossos carros, tínhamos o deciberímetro, que é para analisar o volume que aquele... Porque tem os decibéis que um lugar pode ter para não incomodar, porque a poluição sonora também é uma poluição, e isso está formalizado numa lei nacional, e na época a gente tinha feito a municipal, porque ainda não tinha uma nacional, mas hoje já é regulamentado nacionalmente. Parávamos lá, analisávamos. O som está alto, recolhe o som. E aí o coronel chegou para mim um certo dia e disse: Cláudio, já aconteceu isso, a guarda municipal de vocês, a guarda ambiental, que faz a análise de som, ela é muito trabalhadora, mas chega lá,
milagrosamente, politicamente, aparece algum dono, um vereador, alguém que seja, que manda liberar o som, ou que manda abrir o estabelecimento, e isso morre. Aí eu falei, beleza. O som vai ficar na sala do secretário. Então, eu fiquei sem sala, porque durante os 3 primeiros meses, todos os sons dos bares em que que formalmente existiam, porque a gente não podia fechar os formais, estavam lá funcionando. Os que formalmente existiam, mas que usavam som alto, ficaram lá apreendidos na minha sala, e claro, os vereadores ligavam e diziam, não, vereador, não vou liberar porque há uma infração e houve tantos homicídios. O senhor vai querer responder por isso, junto à comunidade? Que o senhor prefere que o som do bar do seu amigo seja liberado do que a gente parem de morrer pessoas naquela comunidade? Porque eu vou levar isso para discussão na comunidade. E aí nenhum quis. E a gente continuou fazendo esse trabalho. E em seguida, já no mês de abril, olha, a gente entrou em janeiro, mês de abril de 2009, sai estampado no Diário de Pernambuco que o Estado de Pernambuco bate a meta do Pacto pela Vida, e era Jaboatão que puxava o Estado para baixo. Mostra que, claro, segurança pública não é coisa para curto prazo, não, gente. Médio prazo, longo prazo. Não é nada, nenhum milagre, não. Mas a situação de caos, de nada faz, era tão grande no nosso município, que a partir do momento que o poder público começou a fazer alguma coisa, que houve realmente interesse de ordem política, que houve seriedade na discussão desses elementos, que houve uma coordenação, inteligência, um trabalho coordenado com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, do município, criado na minha entrada, em janeiro de 2009, e o GGIM e o GGI do Estado, que no caso era o Pacto pela Vida, conseguimos atingir as metas. E aí começaram a surgir novos problemas, e isso era muito bom que acontecesse, porque, suplantado isso, o governador abriu espaço na mesa, só havia assento para a cidade do Recife, na mesa do Pacto pela Vida, e o governador nos hipotecou um assento no Pacto pela Vida. Então, Jaboatão foi o segundo município, e até hoje é o segundo município que só temos Recife e Jaboatão esse assento. Lamentavelmente, o atual governo não utiliza o seu assento no Pacto pela Vida e não ajuda a diminuir os índices de violência e criminalidade no nosso município. Mas, continuando, inclusive, Tiago começa falando sobre isso quando ele fala que eu fui convidado para Portugal para falar sobre essa questão de violência pública. Quando a gente começa a dar um andamento e uma manutenção já com mais tempo na secretaria, fazendo as ações de enfrentamento, fechamento de bares, fechamento de apreensão de som, levando a Secretaria da Mulher e também a Secretaria de Assistência Social para quando a gente apreendia meninas. Sim, é importante dizer, 2 vezes nós prendemos o dono do bar porque no ambiente do bar o dono estava oferecendo álcool para meninas e meninos, adolescentes, no interior do bar. Isso aí chega ao conjunto da população. E apesar da pressão de alguns do legislativo, a população abraçou, e os índices de credibilidade do governo cresceram abruptamente, porque a população quer o mínimo de ordem, a população não quer seus filhos e filhas tendo acesso a bebida alcoólica, a drogas e a bares em que ela possa morrer ao final da noite. Então, esse tipo de ação já houve um grande impacto, mas a gente é confrontado logo adiante, quando essas coisas já estão funcionando bem, já está num desenho básico. Eu já havia sido recebido pelo ministro Tarso Genro, que já havia sido informado dos índices positivos de Jaboatão. Então, não é costume o ministro receber um simples secretário de um município, apesar de ser um município grande,
do Brasil, mas não é costume, mas ele nos recebeu e perguntou o que a gente estava fazendo com relação a isso tudo, e eu expliquei todos esses passos e falei para ele que o nó agora estava no enfrentamento ao crack. Por quê? Porque era quem mais matava. Afora as mortes desses de final de noite, normalmente quem matava era o tráfico de drogas, os nossos adolescentes principalmente, os nossos adolescentes de periferia, os nossos adolescentes, na grande maioria negros, matava por falta do não pagamento do consumo da droga. E eu falei, olha, ministro, se não houver uma política pública nessa área, vai esbarrar. E a gente já tem algo já planejado para Jaboatão. E aí é uma coincidência interessante, quando eu fui secretário executivo de Estado de Direitos Humanos, nós começamos a estruturar uma coisa chamada Programa de Proteção à Criança Ameaçada de Morte. Um nome enorme, mas chama-se PPCAM, junto com o CONDICA, o Conselho da Criança e Adolescente. Isso nos idos de 2005. Deixamos o desenho básico formado. E o governo Eduardo, passado o governo Jarbas, entre Eduardo, o governo Eduardo abraçou isso e fez funcionar. O que é um parabéns para o governo, que normalmente os governos jogam fora as boas práticas do anterior. Então ele pegou esse desenho do PPCAM e botou para funcionar. O que era o PPCAM? A gente estava vivendo a chaga do crack pesado naquela época. Claro que a gente tem hoje, mas naquele momento em especial era muito agressivo, era profundamente agressivo, porque saiu de nada, de nenhum consumo, para um consumo absurdo. Era o crescimento de swap, com dinheiro, com desenvolvimento, vinha também o narcotráfico. E o narcotráfico muito violento. Então, o governo Eduardo cria o PPCAM, tira do papel que a gente já tinha desenhado lá atrás, junto com o CONDICA, né, e eu tenho muita honra de ter ajudado a fomentar isso na minha secretaria, na época no Estado. Ele bota para funcionar. O que é o PPCAM? O PPCAM é o seguinte: um adolescente está ameaçado de morte, voltando um pouco, quando um adulto está ameaçado de morte por conta do tráfico de droga, ele pode entrar no Provita, que é um programa de proteção a vítimas, a testemunhas. Então ele entra no Provita, ele é garantido a sua integridade física, ele é retirado daquele lugar, ele é mandado para um outro estado, às vezes é mudado de nome, para que ele possa denunciar aqueles traficantes e a gente possa prender os traficantes ou qualquer um outro crime, né? Mas o crime organizado. Você tendo esse desenho, ótimo, é algo que acontece, a gente copiou isso, ninguém inventou, o Provita foi uma visão do que era feito na Europa e nos Estados Unidos. A pessoa que é ameaçada, que às vezes até fazia parte da estrutura criminosa, ela sai daquela estrutura, ou se sente ameaçado por ela, procura os órgãos competentes e diz o seguinte: olha, eu quero denunciar essas pessoas. O Estado garante ela, garante a família dela, tira daquele ambiente e ela vai testemunhar para que a gente quebre aquele sistema de crime organizado local. Isso acontecia com adulto, mas o grande problema, gente, é que a grande maioria dos ameaçados e dos mortos, e os índices que já tinham caído, tinham atingido a meta, mas que não tinham entrado num platô, já não baixavam mais, é porque os ameaçados agora eram adolescentes. E o que é que a gente vai fazer com o adolescente? A gente pode, a estrutura de Estado, a estrutura jurídica, não pode pegar um adolescente como um adulto e retirar e tirar ele do núcleo familiar e mandar para um outro canto, sem que o núcleo familiar todo vá também. Era algo complicado, não existia nada novo nisso. E o PPCAM dizia o seguinte: olha, vamos sim, a gente vai procurar a criança, o adolescente, a criança ou o adolescente ameaçados, nos procurando o poder público, isso lá no Estado. Ela vai ser recebida, vai ser triada, a família vai ser explicado à família quais são os problemas com relação a isso. E se a família aceita ingressar no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, inclusive retirando o núcleo familiar, mandando para um outro lugar,
onde não houvesse ameaça, e que a gente pudesse, e mantinha, inclusive financeiramente, essa família e esse adolescente, até que a ameaça cessasse. Como, diferente do Provita, o adolescente não poderia testemunhar, mas ele poderia nos dar indícios do que estava ocorrendo naquela região, quem era o traficante que estava ameaçando, o que é que estava acontecendo, para que o poder público pudesse fazer o enfrentamento. Então, o Estado recebia essa informação, em tese, mandava a polícia lá para acabar com o que estava causando aquela ameaça àquele adolescente, e no futuro, depois que aquela ameaça estivesse cessada, a família poderia voltar ao lugar de origem. Ocorre que, e claro que a ideia do governo do Estado era boa, havia um lapso de tempo no programa do Estado, que foi modificado do meu original lá atrás, que era um período de triagem da família e do adolescente. Mas isso era para não atender, Cláudio? Não, é porque realmente adolescente é complexo. O adolescente ele não aceita, como no Provita, um adulto, ficar recolhido. Imagine, por exemplo, o adolescente não poderia ter uma rede social. Ele ia ter que estar realmente sem nenhum contato. Eu não poderia ligar para o namorado. Não poderia saber onde estava aquela pessoa. E isso era muito complexo para um adolescente entender. Os núcleos familiares também não queriam sair junto com o adolescente, porque a família em si estava bem estruturada, a mãe tinha um trabalho, e aí é incrível como poucas vezes a gente tinha um pai nessa situação, é algo sociológico, a gente tentou estudar sobre isso também, mas a mãe estava com a estrutura formada, tinha outros filhos, não tinha como deixar a vida dela toda para acompanhar o filho que estava ameaçado. Então o Estado ficava numa circunstância que, olha, eu não posso receber esse adolescente se a família não for com ele, ou então que pelo menos se o adolescente ele não aceitar ser conscientizado de que ele vai morrer. E para isso eu preciso das 72 horas. Só, gente. E aí eu brincava até no Pacto pela Vida, quando o Jaboatão recebeu a cadeira, eu dizia o seguinte, olha, se um adolescente meu, ameaçado de morte pelo tráfico, não morrer em 24 horas, ele não vai morrer mais. Então, as 72 horas não me importam. Não funcionam. Vocês têm que alterar isso. Como o Estado não tinha, naquele momento, como fazê-lo, até porque as ações de Estado eram enormes, e eu via que a saída imediata do adolescente é o que garantia a vida ou a morte dele, eu criei um PPCAM municipal. O que é que eu fazia? O adolescente ameaçado de morte, eu pegava ameaçada, comprovada a ameaça, informávamos a família dele, pegávamos esse adolescente e tirávamos de Jaboatão, mandávamos para um pousamento, para um hotel, junto com a assistente social. Se o adolescente era homem, com assistente social feminina, se o adolescente e o oposto, se era uma menina, se um adolescente era homem, com um assistente social homem, o outro são 2 assistentes sociais, e se era menina, com 2 assistentes sociais femininas. Para ficar aquela noite nesse hotel, nesse pousamento, fora de Jaboatão, para que não houvesse a possibilidade dele ser morto naquele momento. E, em seguida, entrávamos em contato com os nossos parceiros. E quem eram os parceiros, Cláudio? Aí era o problema. O Estado não tinha, e ainda é precário. E aí, quando eu falo do Estado, não é só do Estado de Pernambuco, não, viu, gente? É o Estado brasileiro. Toda a federação, talvez com exceção pontual de São Paulo, não tem sistema de abrigamento de crianças com dependências de droga e crianças ameaçadas de morte. Mas eu tinha que solucionar. Então eu fui para entrar em contato com os parceiros de entidades terapêuticas. E muitos das pessoas que trabalhavam comigo, e eles estavam corretos na crítica, diziam, Cláudio, comunidades terapêuticas, elas não tratam devidamente o usuário de droga. Elas utilizam, às vezes, comportamentos violentos. Eu falei, olha, gente, na atual circunstância, eu tenho pouca alternativa. Vida ou morte.
a manutenção dessa criança, e aí a gente avalia as comunidades terapêuticas, a gente manda nossas equipes para conhecê-las e para monitorá-las, para tentar diminuir a possibilidade de que algo errado aconteça, mas eu tenho a certeza da garantia da vida deste adolescente. E isso fizemos com a Fazenda Esperança Católica, fizemos com entidades evangélicas mais tradicionais, mandamos sempre o nosso coordenador nosso coordenador de prevenção ao uso e consumo de drogas e enfrentamento ao crack na época, para o local, para conhecer pessoalmente, junto com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, também alguém da área de segurança para observar o espaço, e ao ser dado o ok, nós fazíamos o traslado, ou seja, a criança, o adolescente ameaçado, avisado a família, tiramos imediatamente da ameaça, menos de 24 horas, porque ele vai morrer, levávamos para o hotel, dormia no hotel com a equipe, no outro dia a equipe já levava para o pousamento fora do estado de Pernambuco, alguma desses pousamentos, alguma dessas entidades, algumas não, todas, longe, inclusive, da região metropolitana, todas no agreste ou sertão de Pernambuco, algumas em estados vizinhos. E com isso, gente, para vocês terem uma ideia, na conversa com o ministro, ele pegou um papel, eu não sabia que tinha essa informação, e falou assim, você sabia que deixou de morrer, nesse período que vocês fizeram esse projeto, 135 adolescentes no seu município? E eu fiquei profundamente emocionado, porque eram 35 vidas que seriam ceifadas pelos números, pelo histórico, pelo acumulado histórico, e que a gente havia, naquele período curtíssimo, evitado que morresse. E essa ação, ela ficou conhecida pela CLAT-5, que era uma entidade latina para redução de danos. Redução de danos é quando você tenta diminuir o problema da droga. Normalmente, a redução de danos, ela trabalha na questão a pessoa, sei lá, é viciada em cocaína, e para parar o uso da cocaína que está destruindo ela, ou a heroína, você começa a dar metadona, ou dar uma outra droga que diminua a fissura pela droga, e você diminua os danos ao organismo daquela pessoa, até que ela possa entrar na normalidade e chegar até uma situação, quem sabe, de ou não utilizar mais a droga, ou continuar utilizando algum tipo de droga menos ofensivo ao organismo, e que ela possa voltar à estrutura social, que ela possa ter de volta a sua família, que ela possa voltar a trabalhar. Então o nome disso é redução de danos. E aí eu achei incrível que eles acharam que a maior redução de danos que eles tinham visto naquela época, isso o convite do governo português, do Ministério da Justiça de Portugal, em cima desses números brasileiros, que a maior redução de danos que poderia haver era a redução de danos da morte de uma pessoa. Porque a droga causava diretamente, não por conta da droga em si, no organismo, mas por conta do mal que cerca o crime organizado e a droga, causava o assassínio desse adolescente. Então eu fui chamado para fazer essa palestra, explicar o que a gente tinha feito em Portugal. Eles ficaram entusiasmados. O governo português começou a fazer algo parecido lá e funciona até hoje. O governo da Itália, lamentavelmente, depois entrou um governo de direita na Itália e acabou com o projeto. Começou a fazer também em algumas cidades italianas como um projeto piloto e alguns cantões da Suíça. Nesse desenho, lá eles não tinham problema com o tráfico aqui como a gente tem, da proximidade, mas o tráfico internacional de drogas, que não matava em 24 horas, mas ele tinha um outro desenho, mas eles pegaram o arcabouço geral e utilizaram como a forma de tirar aquela pessoa imediatamente e resolver o problema, né? Para vocês verem, gente, essas ideias, elas nasceram da necessidade. Porque na primeira reunião, em que a gente tinha um problema de adolescentes morrendo, o Estado tinha 72 horas para fazer a triagem, e o município não ia fazer nada,
A tal ponto que eu falei assim, sabia que se eu pegar cada adolescente desse que está devendo, sei lá, R$20 ao traficante e pagar, ele não morre? Mas eu não iria fazer isso, porque era uma ação de retroalimentar o tráfico. Eu tinha que fazer uma ação de Estado. Então, como é que eu posso fazer? Em vez de pagar o traficante, como eu posso fazer para tirar esse adolescente e depois informar a polícia que a gente tirava o adolescente, ele ia para o abrigamento, esperávamos esfriar a situação para que o traficante não reconhecesse que foi aquele adolescente que deu as informações. Esperávamos um mês, essas informações ficavam pessoalmente comigo para evitar vazamentos. Pessoalmente comigo. E aí adveio disso muita ameaça de morte e tal, mas isso faz parte do trabalho. Então, eu ficava com essas informações, e quando dava um mês e pouco, eu passava para a Polícia Civil as informações que eu havia recolhido do ponto de droga, quem comandava, o horário que comandava, como vendia, para quem vendia. E nós desbaratamos muitas e muitas focos de criminalidade e de venda de droga, porque é só um ponto. Dali tem a venda de objetos furtados, ali vem a exploração sexual, ali é um ponto, é a droga. E ali tem todos os negócios escusos que envolvem a droga. E aí a gente conseguiu desbaratar, junto com um trabalho maravilhoso da Polícia Militar aqui de Jaboatão na época, e também da Polícia Civil, que foi extraordinária. E aí, gente, esse é um desenho que, para além a política de segurança pública, com o horizonte municipal, está muito para além de simplesmente você ter, por exemplo, uma guarda civil municipal armada, que eu tinha, e que eu treinei, porque ela não havia treinado já há 5 anos, e a minha guarda, ela era uma das poucas guardas brasileiras que tinham armas, tinha armaria, só que eles não treinavam tiro. E aí a gente teve que ir à Polícia Federal, todos os trâmites legais, assinar todos os registros formais, fundar uma ouvidoria, fundar uma corregedoria da Guarda Municipal, dar treinamento, fundar um centro de teleatendimento para que eles pudessem treinar nacionalmente e se capacitarem para poder portar uma arma. Formei um grupamento qualificado, um pequeno grupamento que poderia portar essa arma e que só usaria em casos muito pontuais, porque guarda municipal a gente tem que ter, e no futuro, quando houver uma mudança dessa jaboticaba, que é a polícia forense e a polícia ostensiva, e a guarda municipal fizer parte desse ciclo de polícia, ela vai ser para o enfrentamento de pequenos delitos. O menino que bate uma carteira na praia, não tem porquê, a gente tem tecnologia hoje, os prédios não precisam mais de gente tomando conta. A gente tem como tecnologia. Pessoas são muito importantes. Um guarda municipal treinado, ele é muito importante para estar parado na frente de uma escola. Tem que ter uma patrulha escolar que passe sempre e dê monitoramento, tem que ter câmeras de vídeo que nos mostrem em tempo real o que está acontecendo, para que aí sim seja o guarda municipal seja indicado para ir lá. Mas, no geral, esse guarda municipal ele tem que estar para fazer também enfrentamento à violência, nos pequenas situações, nos crimes de pequena ofensividade social. Isso vai tirar das costas da Polícia Militar um trabalho incrível. Isso é extraordinário, e a Polícia Militar vai ficar feliz e mais livre para poder fazer o enfrentamento de questões mais graves. Então, isso, gente, é fundamental, e foi algo que Jaboatão fez e que virou um case nacional. Lamentavelmente, o Pacto pela Vida continua, né? Algumas coisas precisam ser melhoradas, o georreferenciamento tem que ser aprimorado, porque todo grande projeto tem uma hora que ele começa a fazer água e a gente tem que reinventá-lo, tem que trazer novas ideias. Mas o PRONASSE, que era o do governo federal, ele, que foi criado em 2008, ele é extinto em 2013. E aí foi complicado.
E foi muito complicado, porque ali em 2012, eu já sentindo que isso ia acontecer, perdão, 2011, eu sentindo que estava havendo já um certo refreamento das circunstâncias, era o final do governo Lula, né? A gente começou, eu fui eleito naquela época o presidente do Conselho Estadual dos Secretários de Segurança Pública Municipal, e eu visitava cada prefeito do estado, claro, a convite dos secretários municipais, para que o prefeito se sensibilizasse e criasse uma estrutura de segurança pública no seu município. E eu foquei inicialmente nos municípios onde havia maior criminalidade e que o governador e que o governo do estado tinha dito que não havia apoio municipal. Então eu fui visitando cada prefeito desse, claro, pedi licença ao meu chefe, ao prefeito de Jaboatão, e fui visitando dizendo o seguinte: olha, gente, vocês têm uma linha de crédito extraordinária via governo federal, de 7 bilhões totais nesses últimos 3 anos, para formar uma guarda civil municipal, para vocês formarem um gabinete de gestão integrada, para vocês conversarem aqui com o promotor do município, com o juiz, para que vocês sentem com a polícia militar, para que vocês façam enfrentamento à violência no município. E conseguimos, com esse tipo de discussão, criar várias secretarias de segurança no estado de Pernambuco, várias, porque não era nem a sensibilidade, em alguns casos, do prefeito, mas tinha uma linha de crédito que era de interesse do prefeito que viesse para o município. Então, ele criava a sua guarda municipal, ele criava primeiro, claro, a Secretaria de Segurança e, em seguida, ia cumprindo os trâmites para criar um gabinete de gestão integrada e, ao final, uma guarda municipal. Avançou-se muito em Pernambuco e no Brasil todo, como no geral, porque eu também fazia parte do Conselho Nacional de Secretários. Porém, com o final do Pronace em 2013, essa galinha dos ovos de ouro para o prefeito, que não queria se meter com segurança pública, disse assim: poxa, só vou me meter com segurança pública porque tem uma linha de crédito que pode me ajudar aqui no município. Parou de ser interessante. E aí a gente vê tudo que foi avançado começar aos poucos a retroagir. E o papel do município, que até o ano de 2013 tinha sido cada vez mais alto, não crescendo, ele começar a diminuir velocidade até que volta a refluir e chega onde a gente está hoje. Lamentavelmente, boa parte das prefeituras de Pernambuco sem muito interesse ou sem nenhuma estrutura no que tange a segurança pública, jogando nas costas do Estado e do governo federal, que esse não faz nada mesmo, né? A única coisa que o governo federal criou nos últimos anos foi a Força Nacional de Segurança, que é só uma parte aí, mas eu acho que vale a pena para vocês compreenderem. A Força Nacional de Segurança nada mais é do que você pegar policiais militares de cada estado da federação, os melhores, os mais treinados, os mais capacitados, juntar. Eu pego de São Paulo, pego de Pernambuco, pego de Alagoas, pego do Pará, junto eles e mando para algum lugar que está tendo uma crise. Só que quem paga o salário desse policial é o estado de origem. O governo federal só dá um dinheirinho a mais, um acréscimo a mais nessas condições. E aí é o seguinte, eu faço a boa ação com um policial que é de outro estado, eu tiro do estado o melhor policial que ele tem para pagar de bom moço, mandando esse policial para um lugar onde está acontecendo um problema. Tem sentido um negócio desse? Essa é a política. Em 2018 foi criado pelo governo Temer formalmente o Sistema Único de Segurança Pública, que em tese é algo positivo, é um avanço, mas que não indica no orçamento federal nenhum tipo de aporte, fundo a fundo, por exemplo. Então, pouca coisa se cresce com relação a isso. Realmente a gente está no momento de inflexão, né? Um momento de inflexão não só nacional, e aí por conta de todos os motivos que a gente está vendo de um governo federal inoperante. Mas a gente está no momento de inflexão em que as políticas públicas de segurança, se não forem verdadeiramente abraçadas pelos municípios, e ano que vem, e esse ano, já para começar em janeiro do ano que vem, os novos governos, no primeiro dia, como a gente fez em 2009, e começou a baixar os índices de violência já
no primeiro mês. Se não for feito isso, a gente vai ter uma explosão muito grande dos índices de crimes violentos letais intencionais, CVLI, e os crimes ao patrimônio a partir do ano que vem, com o final da pandemia. É algo que me preocupa bastante, porque como a mão, já tinha dito, a mão direita da repressão, ela não vai conseguir segurar, já que o Estado brasileiro, o governo federal, com a sua mão esquerda, não está dando os insumos necessários para uma ação social. O Ministério da Assistência Social está profundamente sucateado na mão de uma nécia e não vai melhorar. O Bolsa Família está correndo risco, as circunstâncias, nós só temos o ajuda emergencial de R$600 por conta do bom trabalho da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, que o governo federal queria dar R$200 por 2 meses, aí viu, podia ser por 3 meses, se não fosse a Câmara Federal, a população estaria se virando com R$200. Então, o empobrecimento traz, consequentemente, e aí não é não, porque isso a balela, não, são números. O empobrecimento e miséria vem colado com o crescimento da violência e portanto, dos homicídios no Brasil e, no nosso caso, em Jaboatão. Por isso, gente, queria encerrar por aqui, não antes sem falar de que a gente está vivendo um momento mundial em que as polícias são ressignificadas, vidas negras importam, né? Com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, provou que o aparelho policial ele tem que se modificar. Justiça seja feita em Pernambuco. Há alguns anos a gente já vem fazendo. Eu mesmo dei aula de direitos humanos para algumas turmas dos batalhões da Polícia Militar. A gente vem diminuindo esse tipo de ação violenta que a gente vê acontecendo em São Paulo e em outros estados, mas precisa mais. Precisa ressignificar mesmo o que é polícia. O policial ele tem que saber que os direitos humanos, ele é o primeiro defensor dos direitos humanos, que ele está defendendo a vida das pessoas, inclusive dos criminosos que ele consegue prender, que estão sob guarda do Estado. Então, essa ressignificância da polícia, ela está acontecendo no mundo todo, e a gente pode queimar essa etapa. E quando eu falo o Estado de Pernambuco, e o meu município, porque eu sou de Jaboatão, a gente deu passos muito, muito importantes, que serviram como modelo não só para aqui, mas para fora também. E, lamentavelmente, a gente perdeu esse elan, a gente perdeu esse caminho, e é necessário retomá-lo. Então, a todos e todas, uma boa noite. Eu agradeço bastante esse momento e essa participação nesse grande evento. Cláudio, muito obrigado. E você destacou aí uma questão importante, e botando aqui de volta o Arnaldo também, que é o fato da gente estar primando por trazer pessoas de Jaboatão para fazer esse debate. Embora a gente não está nessa vibe do candidato minhoca, que alguns estão defendendo, que o cara que não é de Jaboatão não serve, não sei o quê. A gente acha isso muito perigoso. Claro. Embora eu seja cidadão jaboatonense por título da Câmara, você seja de Jaboatão, mas a cidade metropolitana, as cidades não são propriedade só de quem nasce nela. As pessoas transitam, trabalham numa cidade, vivem na outra. Não houve propriamente nenhuma pergunta, mas muitos elogios aqui no YouTube da Edilene Nena, que foi conselheira tutelar, da Rebeca, da Amanda Gondim. Aí não vale, são todas amigas, Tiago. Aí é carinho. Edilene, Maria, Rebeca. Bento Torres, muitos elogios. Eu queria te agradecer muito por colocação muito esclarecedora, contribui demais nesse debate. Eu espero que não tenha sido muito demorado, e como é um tema muito técnico, eu tentei trazer alguns elementos, porque não dá para sair, às vezes, do tecnicismo, mas para explicar o que as pessoas nem sabiam que tinha acontecido, talvez, em Jaboatão, né? Mas durante ali aquele período, até 2016, a sensação de segurança em Jaboatão existia, e a gente vê isso se perder cada dia mais. É verdade.
Vou passar aqui a palavra para o nosso pré-candidato a prefeito para lhe agradecer e a gente, na sequência, já encerra. Arnaldo Del Monte. Meu irmão, que brilhante palestra. Obrigado. A gente só tem a agradecer, Cláudio, por você ter um pouco do seu O som está baixo, Arnaldo. Melhorou? Melhorou? A gente só tem a agradecer por esse tempo destinado a nós aqui, dessa brilhante exposição, porque realmente é o que hoje eu tenho escutado muito em Jaboatão. É justamente a questão da violência. Então, é o que a população clama, entendeu? Hoje mesmo eu tive uma conversa com um cidadão e ele me pediu muito. Ele disse, olha, uma das prioridades que você tem que enfrentar aqui em Jaboatão é a violência. Porque muitas vezes você não pode nem sair de bicicleta para fazer um passeio ciclista. Então, assim, é o que mais a população de Jaboatão clama. E a segurança é uma das coisas primordiais. Então, você trouxe para nós dois esclarecimentos que realmente vai nos direcionar melhor, entendeu? Então, a gente só tem a agradecer e que a gente vai precisar disso para nos ajudar cada vez mais nessa situação aí que a gente precisa de pessoas experientes, assim como você, e conte conosco, certo? Sempre. E fique tranquilo que a gente vai perturbar você, viu? Vai correr atrás de você para você nos ajudar. Boa sorte e estou à disposição, Arnaldo. Eu estou à disposição sempre. Tá, Cláudio, Arnaldo, muito obrigado. Boa noite. Avisar quem está assistindo ainda com a gente que amanhã, às 19 horas, a gente vai estar com outro colega de gestão nosso, o Marcelo Gadelha, vai estar aqui com a gente amanhã, fazendo o debate de direitos humanos. Na quarta-feira, segue e vai até o sábado, com vários debates aqui, promovidos pela Fundação Maurício Grabois, Movimento 65, Jaboatão quer mais, porque o que está aí não dá mais. Seminário para construir o programa de governo do pré-candidato a prefeito Arnaldo Del Monte. Encerramos por aqui, nosso muito obrigado, boa noite a todos e todas. Cláudio, muito obrigado mesmo. Doutor Arnaldo, grande abraço. Até logo a todos e todas. Tudo bom.